quem está aqui conosco, Renan Santos. Muito obrigado, presidenciável do partido, do novo partido, né? O Missão, candidato a presidente da República. Que alegria de receber aqui, coragem de sentar no sofá, no ponto mais perigoso, que é do lado da Jess. Não, a Jess é inteligente, ela vai saber fazer as perguntas. Era mais difícil estar do lado do Henrique. Exatamente. E então, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pela coragem. Vamos lá, né? Muito obrigado. E já cheguei aqui com uma bucha nacional aqui. Pois então. Isso aqui, assim, era um problema dado, né? Porque todo mundo sabia que o Ciro Nogueira era o grande articulador político do Vorcaro em Brasília, todo mundo sabia. E eu tava acompanhando agora nos bastidores a fala dele em um dos programas da PAN. O cara é muito cara de pau, é muita cara de pau. Eu queria, por exemplo, ele falou o seguinte: o Banco Master não se beneficiaria em nada com o aumento desse valor do Fundo Garantidor de Crédito. Essa, eu acho que é a frase mais absurda que tem. E um detalhe, agora, na decisão do ministro André Mendonça, está posto as mensagens que a Polícia Federal conseguiu recuperar. E a fala de Daniel Vorcaro abre aspas, ficou exatamente como eu mandei, fecha aspas. Então, assim, é de um ilusionismo, um contorcionismo muito grande. Claro, as investigações estão em seu começo, mas o senador Ciro Nogueira precisa dar as devidas respostas à sociedade. E falar que isso não beneficiaria Daniel Vorcaro é olhar para os fatos e ignorar os fatos. Esta, inclusive, está no site da Jovem Pan, como uma matéria do nosso jornalista maravilhoso Bruno Pinheiro, e lá há a repercussão disso. Ciro, quando perguntado, tenta negar e se afastar. Agora, me responde uma coisa, Fernando. Quantas pessoas viajando tem o cartão ali de um amigo, de um dono de banco, como foi aparentemente neste caso, segundo essa apuração? Imagina o cartão de crédito do Banco Master oferecido pelo Daniel Vorcaro. Limites estratosféricos, né? Falando em viagens, a gente está perguntando aqui, vamos perguntar para o nosso convidado do sofá, essa viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump, a pergunta que a gente está fazendo: você acha, Renan, que é uma parceria estratégica ou é um desastre diplomático? Na verdade, a relação do Lula com o Trump, ela varia entre desastre diplomático e parceria estratégica. Não necessariamente uma parceria boa pra gente. Você não vai ficar em cima do muro. Mas Você agora tá na ponta e já logo sobe no muro, Renan? Não sumo, não. O que eu falo de parceria estratégica é bom pros Estados Unidos, não pra gente. O Lula, ele faz negócios e ele faz articulações que beneficiem ele eleitoralmente. Mas não que beneficiam necessariamente o Brasil. O Lula usou a treta das tarifas e ele se beneficiou eleitoralmente daquilo. Depois ele fez os acordos políticos necessários para ele contar uma historinha. Tudo que o Lula quer agora no período eleitoral é uma briga de mentira com o Trump para fingir que ele tá representando a soberania do Brasil. Aí ele fica gritando para ele: soberania, 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 enquanto as coisas importantes são deixadas de lado. A gente precisa lembrar uma coisa: as terras raras, que todo mundo diz que é objeto das discussões deles, elas estavam sendo já negociadas com os chineses antes. Agora, os Estados Unidos querem assumir o controle disso. E ninguém, absolutamente ninguém está falando em como criar uma cadeia de produção realmente que beneficie o Brasil, que utilize as terras raras como um instrumento que alavanque. Jess tem falado isso aqui, para falar que ninguém falou. Mas a Jess não é uma presidenciável. Por enquanto, calma. Olha só, para não falar que a gente vai pegar leve com você é vocalista, guitarrista da banda Limão Rosa. Mas tem uma musiquinha que não sai da cabeça do Henrique. É mentira, que eu vi aquele seu sambinha do Prendeu Matou, né? Que você cantou em alguns podcasts, acho que foi no seu próprio podcast, né? Que você cantou ele, inclusive tem uma montagem que você canta ele ininterruptamente por mais de 30 minutos. Tipo o Milley também, que é cantor, né? É cantor. Então tem esse flerte aí com o Milley também, essa musiquinha que fala de Prendeu e Matou também. Enfim, é muito amplo o espectro do partido, né? Mas pode cantar a música? Não, passo. Até se você se sentir confortável, quiser cantar um pouquinho da musiquinha do... É meio monotônica, né? Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Que foi o seguinte, foi um grito ali eu tava no meio de uma live, e foi meio que criado na hora, em que eu tratava do seguinte: houve aquela morte, não sei se vocês acompanharam a época, de um ciclista na frente do Parque do Povo. O cara toma o celular dele, e aí depois tem a incrível decisão: acho que eu vou matá-lo. Porque sim, e dá o tiro, mata aquele sujeito, e as pessoas se perguntando o que fazer com aquele rapaz. Porque o direito penal brasileiro, por muito tempo, levava como perspectiva a ideia de que nós precisamos reabilitar. Nesse momento, nós voltamos para a nossa rede de rádio. Estamos com o Renan Santos aqui, do partido Missão. A Ana Ering me corrigiu tanto, não pode falar o Missão, mas o partido Missão. Pode ser o partido Missão ou a Missão. Sabe o tanto que a Ana fala, não pode falar o partido. Missão é o que o PT fez durante todos esses anos de governo. Eu pensei que o Missão era sobre a posição de vocês nas eleições passadas, né? Que vocês declararam neutralidade no segundo turno. Coragem do Henrique. Não existe neutralidade nada aí. Coragem do Henrique. Omissão é você adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é puxar saco de um, puxar saco de outro. O caminho nosso foi arrumar briga com os dois maiores blocos políticos do Brasil. Isso é o oposto de ficar no muro. Isso é pagar um preço muito caro pelos seus valores. O caminho fácil é fazer como, por exemplo, nossos concorrentes diretos aqui, no primeiro turno. Vou botar o Zema ou o Caiado, que ficaram puxando o saco do Bolsonaro.
Puxar o saco, você ganha. Você tem um bloco, você puxa o saco, igual o Boulos puxa saco do Lula. Você não gosta de ninguém? Não é que eu não gosto de ninguém. Eu gosto de quem é corajoso e que faz trabalho sério. Mas não tem nenhum corajoso ali, os caras são candidatos. Para ser candidato tem que ter, no mínimo, um pouco de coragem, não? Tá, então, eu vou falar então que qualquer um, o Padre Kelmon é corajoso. Então eu vou ficar reconhecendo os méritos de todo mundo que é candidato. Candidatos têm que, antes de tudo, ter um partido e ser nomeado a ser candidato pelo partido. Então eu posso fazer uma lista inteira, botar do Emael ao Padre Kelmon e falar que todo mundo é corajoso. Não é assim. A gente tem que falar assim, são pessoas, são figuras públicas que, diante de grandes dilemas, decidiram proteger o seu, vamos dizer, seu capital político e não fazer enfrentamento a figuras poderosas dentro do seu bloco. Eu volto a colocar, uma pessoa de direita batendo uma pessoa de esquerda é fácil, você ganha seguidor. Todo mundo ganha seguidor. E uma pessoa de esquerda batendo uma pessoa de direita também. Agora, quando uma pessoa de esquerda critica de esquerda, você tem que olhar para ela e falar, opa, tô vendo aqui um mérito. Vou dar um exemplo, o Gabeira. O Gabeira é uma figura da esquerda que faz críticas a pessoas da esquerda. Eu respeito isso. Aqui na PAN, vocês já tiveram várias pessoas à direita que fazem críticas a pessoas da direita. E essas pessoas contam com o meu mais profundo respeito, porque essas pessoas perdem quando fazem isso. Agora, o cara que fica só, não, você é de direita, eu finge que não aconteceu nada, ou você é de esquerda, que eu finge que não aconteceu nada. Você não acha que tem uma crítica muito contundente às suas propostas, que elas são muito boas para engajar? O prendeu, matou é muito bom, mas para governar é muito difícil. Como é que você coloca isso em prática? Na verdade, não, porque quando eu falo nas propostas que a gente traz de endurecimento de leis penais, de direito penal do inimigo, são propostas que foram aplicadas em muitos países e funcionaram. Então elas são altamente funcionais. O problema aqui no Brasil, a gente naturalizou o absurdo. O Brasil, você fala, é errado ter favela. As pessoas, não, como assim? A favela faz parte da paisagem brasileira, a nossa cultura é favela. Não, eu tenho que punir um bandido. Não, eu tenho que reabilitar o bandido, porque houve uma desigualdade social. Desculpa, isso é um tipo de política que na prática, que na aplicação não funciona. E aí, sou absurdo ou agressivo, eu falar o óbvio. O problema no Brasil é que a gente naturaliza tanto o absurdo que falar o óbvio se torna um ato de contestação. Fale um óbvio aí, contestável. Um óbvio, políticos não deviam dispor de tantos privilégios. Um óbvio, a classe política brasileira, o dito centrão, não deveria mandar no Brasil da maneira como manda. O óbvio, prefeituras pequenas que não têm capacidade de autossustentar, deveriam se fundir junto com outras maiores para você criar complexos urbanos funcionais. Só que no Brasil tudo isso é só loucura. Loucura. Não deveria ser loucura. Mas, Renan, uma pergunta, né? Essa questão do direito penal e tudo mais é uma matéria do Congresso. Como é que você pretende, caso eleito, executar essas propostas? Ok, mas como fazer? Qual que é o passo 2? Beleza, ganhou. E aí? E depois? Porque existe uma questão de governabilidade. Eu acho que nessa tem uma questão que é cláusulas pétreas da Constituição. Você imagina também que é o momento de ter uma nova Constituinte? Vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeira coisa, o direito penal do inimigo e as alterações às leis penais não mexem com cláusula pétrea. Elas mexem, por exemplo, com matéria constitucional, o que é diferente de cláusula pétrea. São duas coisas diferentes. Óbvio, mas... E presidencial. O presidente ele tem poder de iniciativa para projetos, tanto com medidas provisórias, quanto projetos de lei, quanto PEC que ele manda. O Henrique, ele está falando de governabilidade. Então, vou reinterpretar a tua pergunta. Você está falando, você teria que ter governabilidade. Lógico. Num regime republicano democrático, você tem que construir governabilidade. O problema é que a gente vive num país doente, maluco, que a governabilidade se dá tendo que fazer acordo com bandido. E, infelizmente, todos os presidenciáveis, se chegarem lá, vão ter que sentar na mesa para conversar com bandido. Porque o povo brasileiro elege bandido. O povo brasileiro vem de voto e elege bandido, e você vai ter que sentar lá para conversar com o bandido. O que eu não vou fazer é negócio com o bandido. Não, mas você pode fazer negócio com Donald Trump, por exemplo, que quer interferir na soberania nacional de alguma forma. Aí é um papel de Estado que o presidente da República... Você concorda que ele entre aqui para combater as facções criminosas? Nunca. Não deixaria? Nunca. Mas aí você já vai brigar com o Trump? Isso não vai brigar com o Trump. Ajuda, sim. O quê? Parcerias estratégicas. Parceria tecnológica, parceria de troca de informações sobre movimentações financeiras. Não, tem que entrar para subir o morro. Não, ter tropas americanas no território brasileiro... De certa forma. Uma base militar aqui, como parte da direita. Eu não sou o Flávio Bolsonaro, que ficaria, assim, ele teria prazer quase sexual em uma coisa dessa acontecer. Ou o Lula vem da China se colocar aqui. Quem tem que fazer isso são as forças policiais. Mas a China nunca falou em vir pra cá, né? Mas eu tô falando do prazer sexual do Lula com a China. Não tô falando se a China vai colocar ou não a tropa aqui. Estou falando outra coisa, deixa eu molhar o bico. O caso do Trump e o caso da direita brasileira e da esquerda brasileira são casos de um puxa-saquismo crônico. Um com a China e outro com os Estados Unidos. As forças policiais brasileiras, eu tive no BOPE, as forças policiais brasileiras dispõem de toda a capacidade de destruir o crime organizado. Assim como o COAF, a Polícia Federal, dispõe dos instrumentos de inteligência para isso. O Estado brasileiro tem que querer fazer. Renan, mas todo mundo tem um grande herói, né? Um grande herói político e tal. O seu seria o Milei? Eu tenho talvez dois grandes heróis políticos. Um do passado seria o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que construiu o maior dos impérios. E o segundo, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que transformou Singapura, que era uma vila de pescadores devastada pela guerra, com brigas étnicas, favelizada, numa das nações mais incríveis do mundo. Todo mundo tem que estudar a história de Lee Kuan Yew. O presidente de El Salvador estudou Lee Kuan Yew. E a gente precisa estudar o Lee Kuan Yew, tá? Se a gente quiser transformar o Brasil num país sério, nós temos que estudar o caso. Não tem nenhum em Brasília, não?
Não, na história do Brasil, quem que é o que você mais chega perto de admirar? História do Brasil? Eu vou falar de pessoas que tiveram horizonte de Brasil. Não concordo com as políticas aplicadas, especialmente em matéria econômica, mas Kubitschek tinha uma perspectiva, tinha uma visão de Brasil. Não concordo com a visão ideológica dele, mas Fernando Henrique foi um presidente que implementou reformas. Estou falando de pessoas que foram funcionais, imaginaram um Brasil diferente e executaram. Eu admiro quem faz isso, mesmo não concordando totalmente. Fora da política nacional, tivemos algumas lideranças estaduais que tiveram perspectivas. Por exemplo, Tasso Gereissati olhou e falou para o estado do Ceará: vou tentar industrializar aqui. E conseguiu. Eu visitei o interior do Ceará e vi coisas interessantes. Interessantes, por exemplo, Ronaldo Caiado fez isso com a política pública de segurança, né? Jazz, volta e meia fala, o estado ficou mais seguro. E ele falou uma frase muito interessante. Você disse agora que você não é Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado alfinetou também o Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse. Eu quero ver você comentando também. Vamos ouvir. Tenho um orgulho enorme, como todos nós temos orgulho do nosso sobrenome. Agora, o nosso sobrenome não é currículo. Você concorda comigo? Não, quer dizer, você para ser jornalista, você teve que suar para poder chegar nesse patamar. Não é porque seu pai era um bom jornalista. Então, essas coisas, nós nos orgulhamos do nosso nome de família. Agora, ele não vai nos credenciar amanhã para sermos um bom médico, um bom engenheiro, um bom governador, um bom presidente. O que vai nos credenciar é o resultado de vida nosso no trabalho. Com a palavra, Renan Santos. Bom, vamos lá. Disse Ronaldo Caiado, herdeiro de uma família política que administrava Goiás ainda no século XIX. Cuidado para não mexer com a Jess. É verdade. Não te aconselho brigar com a Jess. Mas ele não virou candidato por causa disso. Não, ele pode não ser, mas ele tem um legado político familiar com todos os membros anteriores da família dele que credenciam ele como um líder natural naquela região. Sim. É natural esse processo. Aí ele tem que se validar sendo ou não sendo um bom governador. Agora, ele também é sobrenome. Ele também faz parte de famílias oligárquicas que administram estados brasileiros. Romeu Zema não. Romeu Zema, a família... Mas a família não era família empresarial. Não, tudo bem, empresarial. Mas sobrenome é sobrenome. Zema é outra. Sobrenome é sobrenome pra tudo. O Caiado, eles não estavam mais ativamente na política quando ele entra. Ele é principalmente por causa de combater o movimento sem terra e por causa da UDN. Jazz, não vamos idealizar. Ele é uma família que fazia parte de grupos familiares de um estado que pré-agro-organizado era um estado oligárquico pobre. Sim, Goiás, e ele fez um bom trabalho. Conheço... Não tô falando assim, eu tô falando assim, se voltar para os anos 70, 60, para Goiás... Renan, quando ele entra, assim, biografia do Ronaldo Caiado, quando ele entra na UDN, quando ele faz aquilo, nem a família dele queria que se entra... O DR, União Democrática Ruralista. Quando ele entra e ele vai combater o MST, quando ele vai com esse discurso, nem a família dele mais queria estar tão... Mas eu vejo mérito nisso, você não tá entendendo, Jess. Eu não tô tirando nenhum mérito pessoal do Caiado. O que eu estou falando, de maneira clara, ele também faz parte disso. Ele também faz parte de uma tradição política brasileira que é oligárquica. Se eu não puder fazer isso, eu não vou poder falar da família do João Campos, que tá lá mandando em Pernambuco desde o período colonial da cana, que tinha família com escravo lá na zona da mata. A família Lira, né? Vamos falar outra aqui, da família do Flávio Dino. O Flávio Dino estava desde o século XIX, família mandando. Ou a gente ataca esse ponto, que é um ponto claro, porque a gente pode falar, olha, o Caiado é um deles que tem bons nomes nisso. E me entregou, foi um bom governador. Não nego aqui. O que eu tô falando, entretanto, é de um problema clássico do Brasil. O Brasil é administrado... Não falando de nome, mas de sobrenome, mas de nomes. Existem vários Renans também com outros sobrenomes que são também de grandes famílias que há longo tempo estão aí na política, né? Meu nome é um nome amaldiçoado, cara. Ele é primo do Renan, vamos. Eu sou amaldiçoado, cara. É Calheiros pra cá, Jair Renan pra lá. O único questão do vôlei que tinha, mas ninguém lembra dele mais. Agora a questão é o seguinte, a gente está debatendo aí com muita dificuldade a escala 6x1, dificuldade que eu digo de um consenso. Você com ideias tão mirabolantes com relação até... Mirabolante? Questão criminal, poxa, prendeu, matou é uma ideia mirabolante? Ou não é só letra de música, né? Na China, nos Estados Unidos, no Japão, é basicamente lei e ordem. Quem não tem no Brasil. Não, mas peraí, prendeu, matou é muito radical. Não, é bem simples, olha só. Você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade de Estado... É um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara. É o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é um Estado democrático, de direito, se é um Estado comunista, se é um Estado despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor lei e ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, é o que acontece. O prendeu, matou é muito simples. Você é um bandido, você está numa favela, você está com uma metralhadora. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso para a Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular.
Aí é bem simples, você tá andando na rua com o seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou, matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Aí ele vai preso. E tem que ficar muito tempo. Aí, nesse caso não tem a parte do matou. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente só pôs as palavras mudou a letra, hein? Pra caber na música, mas tem que caber na música. Porque assim, prendeu, matou, ele tem uma métrica. Você bota o prendeu e matou, aí ficou ruim. Falar em música, por exemplo, tem uma música dos Titãs muito boa, Sonífera Ilha e tal. Falando sobre ilha, qual político de Brasília você levaria pra uma ilha deserta pra ficar 1 ano com ele? Quem que tá aqui? Difícil, né? Porque ele ia ficar jogando videogame, cara. Você nem conseguiu conversar com ele. Uma ilha deserta não tem videogame. Fala o nome pra ficar lá convivendo durante 1 ano. Pô, é muito difícil isso. Eu realmente nunca imaginei uma situação... Tudo bem, então escolha um pra ficar lá pra sempre. Um que você deixaria. Pra isolar lá... Eu isolaria um que com certeza vai vencer a eleição para deputado federal, que é o Zé Dirceu. Ele é o homem mais inteligente do PT, ele é um estrategista. Eu venho estudando os planos que ele vem tendo para a reeleição do Lula e o que o Lula deveria fazer após a eleição. Muitas pessoas acham que você pegou... exatamente isso, porque existem coisas, até num podcast recente foi colocado que as ideias do Dirceu pareceriam muito as suas, mas no caso seriam mais as suas parecidas com a do Dirceu, dado que ele é mais velho. Em algum momento você se inspirou em algo que o Dirceu fez? Você falou agora de lideranças brasileiras, você colocaria o Dirceu como uma liderança que você utilizou como base para suas propostas? Não porque o Zé Dirceu, quanto proposta, tá? Não porque o Zé Dirceu não falava, por exemplo, na lei de responsabilidade gerencial que eu estou propondo. O Zé Dirceu em nenhum momento falou em reabilitar São Paulo dentro do Pacto Federativo. Inclusive o partido dele, que esteve no poder há mais de 20 anos, não fez isso nenhuma vez, sequer propôs. Ele tem um livro de 99 que ele fala sobre reforma política. Só que as coisas que eu falo para uma reforma política não são as coisas que ele falou em 99. Eu tive esse cuidado de ver depois, porque ele falou, não, eu já tô falando há mais tempo. Idade não quer dizer que você virou dono de ideias se você não as proferiu anteriormente. Então, ele está falando as coisas que eu tô falando, assim como outras pessoas estão falando também, porque o que a gente está trazendo, de maneira muito humilde, são soluções práticas para o Brasil. Soluções práticas para, por exemplo, pequenos municípios que sugam dinheiro do fundo de participação dos municípios, mas que não conseguem entregar resultados em termos de indicadores que melhorem a vida das pessoas. O Dirceu agora quer abordar. Fico feliz quando vai do Dirceu a, o Flávio Bolsonaro concordando com as ideias que eu tô falando, quer dizer que eu tô falando alguma coisa interessante. Muito bom. Uma dúvida, aproveitando que a gente entrou aqui na questão de música, você recentemente se enfiou aí numa treta com Wesley Safadão a respeito de cachês altos em shows públicos. Por que você achou que era uma briga necessária comprar nesse momento? Mais do que entrar numa briga, eu fui condenado pela Justiça do Ceará, que gosta de me condenar. Eu não posso falar do governador do Ceará, não posso falar do Wesley Safadão. Fui condenado por dizer que o Wesley Safadão, ele é muito próximo de figuras políticas envolvidas em escândalo de corrupção no estado do Ceará, e ele é viciado. O Wesley Safadão, ele é muito safado no sentido de que ele tem uma tara, também quase sexual, em fazer show em cidade minúscula, recebendo cachê de mais de R$1 milhão. O cara gosta disso. E eu acho que um município pequeno, que não consegue se sustentar do ponto de vista econômico, não tem o direito de fazer um show gigantesco, com um faturamento enorme, com Wesley Safadão. Eu acho que ele tem outras prioridades do tipo esgoto, do tipo alfabetização. Faria um feat com o Safadão? Eu acabei de gravar um vídeo pra fazer um desafio com ele. Pra mim, o Safadão fazer um show no município tem que ser um prêmio que o município recebe caso ele melhore seus índices de esgoto, de educação, de segurança, aumento da atividade econômica. E aí o município, pode fazer seu show com o Safadão. Só que ele tem que entender isso. Então, se ele se comportar como um prêmio, tá tudo maravilhoso. Agora, se ele for pra uma cidade como Cochichola, no interior da Paraíba, com 1.800 habitantes, com praticamente nenhum indicador básico funcional, com todo respeito, isso ele tá contribuindo pro problema e não pra solução do Brasil. E a gente tem a repercussão também de uma pesquisa feita em 10 estados com relação ao presidente, né? O resultado, Renan, é que o presidente Lula lidera em 5 estados e Flávio Bolsonaro está na frente em 4. O petista vem mostrando crescimento em Minas Gerais, mas perde espaço em São Paulo e, além disso, também o Flávio tem reforçado nos últimos dias a defesa da redução da maioridade penal. Graduações de 14, 16 anos. Esse parece ser o grande discurso da campanha, né? A redução da maioridade penal. Até os eleitores do presidente Lula, a gente mostrou aqui no programa, defendem isso também, né? Seria algo que você gostaria de contemplar também no seu provável governo? Eu obviamente defendo. Eu defendo que para crimes hediondos não existe maioridade penal como acontece em outros países. Se uma criança de 12 anos foi capaz de violentar sexualmente uma mulher, não importa a idade da mulher, se ela foi capaz de ocultar um cadáver, ela tem que ser capaz de ser presa por muito tempo. Não existe reabilitação com um psicopata dessa natureza. Dito isso, o senhor Flávio Bolsonaro e outros que todos agora querem penas muito duras e tal, ele teve 8 anos de mandato como senador, tendo o pai dele como presidente da República e nunca propuseram isso. Na verdade, o pai dele, o Jair Bolsonaro, não andou com nada em matéria penal no Brasil. Muito pelo contrário. Quando o Moro colocou o pacote anticrime, foi o senhor Bolsonaro que trabalhou para desarticular. Ou seja, ele teve uma agenda pró-bandido no governo dele. E não adianta o Flávio falar que não.
Não adianta o Flávio falar que não. Dos maiores defensores da agenda da impunidade do Brasil, o Gilmar Mendes no STF, o Flávio Bolsonaro é parceiro. Curiosamente, foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro no escândalo da rachadinha. Não adianta o Flávio fingir que não. Foi o processo, foi lá com o Gilmar Mendes que ele evocou lá da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, trouxe para o STF, criando uma ficção de que ele teria uma espécie de foro privilegiado ali. Aí ele não tem coragem. Mas isso a gente viu aqui no Sofá, porque antes de ter essa notícia de que o próprio eleitor do Lula é a favor da diminuição da maioridade penal, o Henrique, o herói de todas as resistências, ele era contra. Ele era contra. Aí ele viu a pesquisa e mudou de ideia. Tomou uma diesada. Não é isso. Tomou uma diesada. O que acontece é o seguinte, invertida. Eu acho que não há condições de redução da maioridade penal com o sistema penitenciário que a gente tem hoje. Porque você colocar um menor de idade, um menor infrator dentro do presídio, que é uma escola do crime, hoje você vai estar fazendo ali uma formação infinita de pessoas para organizações criminosas, que é o que acontece dentro do presídio hoje. Até aproveitar que a gente está com um candidato aqui, você... caso haja redução da maioridade penal, você acha que os presídios, no formato que são hoje, eles têm condições como você imagina a função do presídio para com os criminosos? E se você acha que, assim, hoje os presídios não funcionam como uma escola do crime, se a gente colocasse menores lá, dada a legislação que nós temos, a gente só não fomenta mais pessoas para o crime organizado quando elas saírem da cadeia? Pois bem, eu tive a oportunidade de ir em Pernambuco, num presídio que tinha sido desativado há coisa de 2 meses. O presídio era administrado pelo Comando Vermelho. A maior parte dos presídios no Brasil são administrados pelas facções. É comum no país inteiro. Isso é um fato dado. Isso é um fato dado. O Oruan, o Poço do Rodo, quando foi detido lá no Rio de Janeiro, teve que preencher um formulário falando: eu pertenço ao Comando Vermelho. O Estado brasileiro formalizou a existência disso. Nós temos que desmontar isso. Por isso a gente tem que ter uma política muito séria de destruição do crime organizado. Destruição institucional deles. Então, eu recupero as favelas que estão na mão do crime, assim como eu recupero os presídios que estão na mão do crime. E eu preciso construir mais vagas prisionais. Estou falando que a gente precisa construir mais de 100 mil vagas em presídios no Brasil. É uma das primeiras coisas que um presidente novo tem que fazer. E tem que ter um espaço para esses menores. Dito isso, esse menor que cometeu um crime hediondo e foi preso, ele vai se tornar um maior dentro da cadeia um dia. E vai ter que lidar com os maiores ali, sem crime organizado. O que a gente não pode, entretanto, é usar a desculpa do presídio, que hoje está uma lástima, como um elemento, vamos dizer, que faça você desistir de aplicar políticas públicas, que aumente o encarceramento. O Brasil encarcera pouco pelo volume de crimes cometidos. O Brasil mata a gente demais, e os assaltos seguidos de morte no Brasil acontecem aos montes. Logo, o Brasil é um país de impunidade. A gente tem uma das menores taxas do mundo de resolução de homicídio. Então a gente tem que prender mais. Prendendo mais, sabe qual é o efeito que você gera? Menos cometimento de crime. Cometendo menos crime, aí sim você vai poder pensar lá na frente e falar: o Brasil agora está prendendo menos. Prendendo menos porque estão cometendo menos crime. Essa é a lógica. Renan, nas últimas pesquisas você tem ficado aí em terceiro lugar, e mesmo assim eu vejo você criticando alguns institutos de pesquisa. Você acha que está acontecendo algum tipo de injustiça? Você acha que é o método da pesquisa? O que você acha que está acontecendo? Putz, assim, tem um especial, o Quest, eu não consigo levar a sério. Depois que eu chequei, assim, o Quest fica só me dando 1%. E ninguém, eu fui no Vilela, Inteligência Limitada, maior podcast do Brasil. Eu bati em audiência até o Flávio Bolsonaro. Meus eventos são maiores do que os dos outros pré-candidatos. Não tô falando que eu tô com 30% agora, que eu não tô. Que eu tô com 15% agora, eu não tô. Agora eu não tô com 1%. Aí a Quest fica dando. Aí eu pego lá as empresas que a Quest faz com consultoria. Localiza, que basicamente é do maior parceiro do Zema, CEMIG, estatal de Minas, e ele fica prestando consultoria para empresas do mercado financeiro, falando: olha, a candidatura do Zema é a candidatura da terceira via. Falei: tá bom. O Bismarck, o Otto von Bismarck, grande líder alemão, já dizia: se vocês descobrissem como são feitas as salsichas e as leis, vocês ficariam enojados, né? Pois bem, as pesquisas também. Se vocês entenderem a lógica, a dinâmica de gerar ou não gerar um efeito manada com o candidato, aí você começa a entender que essas coisas, infelizmente, interferem na tomada de decisão dos eleitores, sim. E a gente tem que tomar cuidado. Mas aí, quando você começar a subir, você vai mudar a opinião sobre as pesquisas? Depende. A Datafolha não tem um problema dele. Ela não me dá o número que eu acho que eu tenho. Mas eu posso discordar da metodologia, não vou discordar da intenção. Eu queria fazer uma pergunta para o cidadão Renan, não para o candidato. Se você fosse responder uma pesquisa, aí eles se colocam lá, os candidatos todos, você ia falando: o meu candidato é esse aqui, é o Renan Santos e tal, do Missão, do partido Missão. Mas esse mesmo cidadão fala: e agora o quadro no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, você vota em quem? Cidadão Renan? Cidadão Renan vai votar no Renan. Não tem, é segundo turno. Eu não vou entrar pra uma guerra. Não, mas é cidadão, não é o candidato. O cidadão Renan pensa da mesma maneira. Aí não tem, aí a Pilili vai falar: não tem você só tem Flávio e Lula. A Pilili vai ser convencida pelo trabalho nosso. A Pilili vai jogar com a gente. Você gostou do boneco, Pilili? Eu gostei do contrato que pegaram pra ter aquele boneco. Os caras pegaram um contrato milionário pra fazer um boneco horroroso ali. Renan, aproveitar... Eu tinha lido algumas matérias antes de você vir aqui hoje pela manhã, e uma delas diz que você acumularia dívidas aí previdenciárias e dívidas de impostos. Eu queria que você explicasse isso. Primeiro, se isso é verdade, tá? E segundo, que você explicasse isso. E caso seja verdade, queria saber se você verificou se essas dívidas podem se enquadrar no novo Desenrola, se você cogitou participar do programa.
Não, na verdade eu não tenho nenhuma dessas dívidas. Primeiro, assim, uma matéria mentirosa dizia que eu devia 400 milhões, fizeram uma operação para prender membros do MBL e perderam na justiça. Depois, outra dizia que eu devia 6 milhões, outra dizia que eu devia 3, outra dizia que eu devia 1. Pois bem, eu não devo nada disso, eu tenho todas as certidões negativas. O que eu tive por um tempo eu administrei uma empresa que ela, antes de eu entrar, ela tinha seus problemas fiscais, seus problemas trabalhistas. Eu administrei por um período, administrei bem a empresa e depois saí da empresa. E aí o seu nome fica constando na receita como parte daquilo. Aí eu mandei tirar meu nome disso, porque não tem nada a ver com isso, e as dívidas, inclusive, nem existem. Então, eu não tenho Desenrola pra mim, aliás, nem concordo com o programa Desenrola. Isso só foi um ataque rasteiro, como muitos que fazem contra nós, que é parte do jogo político, porque é parte do jogo político. Agora, é um ataque mentiroso. Com relação a essas questões, você está preparado também para entender todas as articulações que acontecem com o MBL, essa coisa intempestiva, coisa muito juvenil, né? Toda essa história de, poxa, o cara cria casos, falando, o Mamãe Falei tem um histórico completo e complicado disso tudo. Você carrega uma bagagem difícil de levar, né? Eu carrego a bagagem de um movimento que há 12 anos nunca se vendeu, não tem um escândalo de corrupção sequer, que topou perder seguidores, perder estrutura em nome daquilo que acredita. Eu carrego a bagagem de milhares de jovens ficaram carregando prancheta no meio da rua para coletar assinatura para montar um partido, algo que quase ninguém conseguiria fazer no Brasil. Caminhou muito, rodou esse Brasil, vai rodar muito ainda. Renan, tem um partido enorme no Brasil chamado Centrão. Eu quero pegar uma linha dessa. Centrão. Porque o Centrão é um partido. É isso que eu sempre digo aqui. E aí você vai se aliar. Não é formalizado, né? Você vai se aliar a esse partido. Bota no magnésio na Casa Civil, que aí ele faz a articulação ficar boa. Fala, Jess. Né? Mas vamos lá. O MBL, antes do Missão, esteve principalmente alinhado num partido que foi União Brasil, que tem como presidente nacional hoje Rueda e que está federando aí com o PP, que é o partido de Ciro Nogueira hoje aí, que sofreu esse início de investigação envolvendo o Banco Master. Vocês viveram a realidade, viram internamente o que é um desses grandes partidos. E a partir disso, imagino que decidiram criar o próprio partido, o Missão, que foi formalizado no ano de 2026 já, né? Já é um partido que... 25, finaleira. Ali no finalzinho, mas está valendo para essa eleição. É a primeira vez que vão concorrer pelo Partido Missão. Qual é a experiência interna de vivenciar um desses partidos do Centrão que você teve ou que você acompanhou? E qual que você acha que é a maior crítica que se pode fazer à estrutura patética partidária que se tem no Brasil? Muitos partidos são cabide de emprego, muitos partidos são instrumentalizados, têm seus donos. E como que funciona e como que você vê essa diferença dentro do Missão? Pois bem, vamos lá. A gente teve inúmeros partidos. Nós elegemos lideranças em muitos partidos. A gente fala mais do União Brasil porque o Kim concorreu pela União Brasil, o Guto já tinha concorrido, a Amanda também. Mas a gente tem uma experiência multipartidária com todos esses partidos do Centrão aí, ou centro-direita. E todos são basicamente a mesma coisa. Todos eles são partidos fisiológicos que não têm proposta de Brasil e apoiam a proposta A, B ou C, dependendo do lugar e dependendo da circunstância. Se você olhar, nunca ninguém teve essa experiência. Pega o programa de todos esses partidos, é tudo igual. E assim, defendemos a democracia, defendemos direitos, justiça social. É nada, é uma carta de Papai Noel, porque o objetivo deles, num país doente, politicamente como o nosso, é amealhar espaços políticos. Por exemplo, você ganha uma prefeitura, administra recebendo uma emenda, elege um deputado que é governo, não importa se o presidente é de esquerda ou de direita, e aí você vai, tal qual um parasita, tocando o país nisso. Pois bem, estes caras são o maior problema do Brasil. Eles são um problema maior, inclusive, do que a esquerda. A esquerda é o maior adversário ideológico natural. Mas eles são um problema maior do que a esquerda. Eles são um problema maior do que o bolsonarismo. Mas, geograficamente, é preciso definir um nome até para o eleitor. Tem o centro, tem a esquerda, tem a direita, tem centro-esquerda e centro-esquerda. É que eles não são centro. O que é? Você é o quê? Eles são o lado de dentro e o lado de fora. Eles são, na prática... Aí eu não quero estragar a audiência do programa entrando em coisas muito conceituais. Eles são o velho patrimonialismo brasileiro, que é a fórmula de apropriação do espaço público por entes privados. No Brasil... Meio Ciro Gomes isso aí, hein? Meio Ciro Gomes, por mais que a família do Ciro Gomes no passado tenha também feito isso, tá? Mas o Ciro Gomes, quando eu comparo ele com o resto dos caras, o Ciro Gomes é um homem ilustradíssimo. É o cara que você levaria pra ilha, então. Eu levaria, pra falar, então, dois que eu conversaria muito, eu conversaria com ele e o Tasso Gereissati, numa ilha sobre industrialização do Ceará. Porque o que eles fizeram, eu vi. Nesse momento, a gente está de volta na rede de rádio. Estamos aqui com o presidenciável Renan Santos, sendo apertado, mas saindo
Você não é mineiro, né? Você não é mineiro. Não, mas você tá de mineiro aqui hoje. Uma ova. Mineirinho vai fugir da resposta, né? Come uma banana com casca. Eu respondo tudo aqui. Não vou fugir. Porque se baterem no Flávio, pra mim, eu vou falar do Flávio. Se bater no Lula, eu vou falar do Lula. Eu não tenho os intocáveis de direita pra escutar, igual meu amigo Zema, que fez videozinho de IA, mas nunca aparece o Flávio Bolsonaro. Como é que você ia se relacionar com o PCC? Porque é o seguinte, eu quero te perguntar isso, porque teve a delação também, a gente falou do Vorcaro, mas tem uma delação do Beto Louco e do Primo, são alvos da Operação Carbono Oculto, e aí eles entregaram a delação, e aí eles olharam e falaram assim, mas peraí, não tem PCC, não tem político aqui? Nananina, não. Foi rejeitada. Então, Renan, nós estamos completando agora 20 anos daquele famoso salve geral em 2006. Eu era repórter de rua nessa época, corri muito atrás de banco estilhaçado, policiais sendo mortos. E há 20 anos, naquela época, então o governador Geraldo Alckmin, que diz o Henrique é um comunistaço, né, Henrique? Agora é o camarada. Ele teria dito, Geraldo. o PCC está morto. Pois então, a gente viu que os tentáculos só cresceram e o que se diz é que é preciso sentar na mesa para governar, conversando com essas facções criminosas. Você acha que dá para colocar na mesma frase governabilidade e facção criminosa? Não, mas o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério e quando você não é um país sério, você é obrigado a conversar com um bandido. Então tem que sentar na mesa com eles? Não, você tem que eliminar eles. Eu tô falando que o Brasil não é sério. Por não ser sério, ele se senta. O Geraldo Alckmin, ele em 2006 e o governo de São Paulo, em 2011, 12, poderia ter eliminado o PCC. Ele optou por não eliminar. O PCC obteve o monopólio do crime aqui em São Paulo e ele controla a operação criminosa. Tanto que todo mundo sabe, a operação multibilionária do PCC acontece no Porto de Santos, a Baixada Santista está inteira tomada, estava lá, gravei lá, não pude entrar em áreas da cidade de Santos, porque o PCC controla, igualzinho o Rio de Janeiro, e lá eles exportam a droga que vem lá do Mato Grosso do Sul. Os bilhões que eles faturam com a exportação da droga os bilhões que são reinvestidos em lavagem de dinheiro envolvendo combustível, como a matéria da PAN agora mostrou, no mercado financeiro com a REAG. Inclusive, você vai ver que no mercado financeiro rolou dinheiro deles do crime misturado com o dinheiro dessas operações do banco. Dito isso, chegou uma hora de sentar na mesa com eles? Não, eu vou sentar numa mesa em que eu vou ficar vendo eles sendo mortos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, que é a mesa de comando do presidente da República, falando parabéns, eliminou esses caras. Ou presos para sempre, num presídio de segurança máxima. PCC tem que morrer ou deixar de existir. Institucionalmente não pode existir. E um presidente da República que aceite que um pedaço do seu território seja ocupado pelo PCC, Comando Vermelho, ele não está no cumprimento da sua função de presidente. Não está. Está em descumprimento. É ilegal. Um presidente da República que permite isso, ele não é presidente. A cada dia que passa, nós estamos tendo mais notícias de nomes políticos envolvidos com crime organizado. Estou dando esse exemplo aqui porque é um notório recente do suposto envolvimento do ex-presidente da LERJ, na época presidente, Rodrigo Bacelar, com o Comando Vermelho e outros nomes ali no entorno. Políticos que estão envolvidos com crime. Beto Louco também, que protagoniza essa possível delação aí, também tem esse recorte. Renan, como que você vê e avalia internamente na política essas forças do crime organizado lidando com as autoridades? E você me diria, assim, quem são essas autoridades que você vê claramente que estão mais envolvidas com o crime organizado? Porque muita gente ainda tenta falar que isso é fantasia, que não é assim, mas nós sabemos que países como México, Colômbia, esse foi o caminho que o crime se fortificou e virou incombatível praticamente. Jess, existem duas maneiras que o crime ocupa um país. Uma é a ocupação horizontal. Quando a gente olha no mapa, você vê um horizonte, certo? Horizontal. Aí você vê as áreas, igual tem um mapa do Rio de Janeiro, isso aqui é CV, isso é ADA. E outra é a ocupação vertical, que é a ocupação pelas instituições. Ou seja, eles vão ocupando áreas do Ministério Público, da Polícia Civil, da política, das ONGs, do mercado financeiro, de portos, autarquias. O PCC, em geral, faz ocupação vertical. Não que ele também não faça horizontal, como a gente viu em Santos. E o Comando Vermelho faz a horizontal. Ele vai tomando áreas e favelas ao redor do Brasil. Para cada uma tem que ter um modelo de destruição. Pois bem, no Brasil, para você virar um narco-estado, você tem que fazer a ocupação vertical. Ou seja, ocupar assembleias legislativas, ocupar posições em Brasília, de modo a você começar a tomar decisões junto com o poder estabelecido, que é o que aconteceu na Colômbia, que é o que acontece no México. Nós temos que coibir isso, porque nós estamos vamos botar aí 10 anos de separação entre ser um narco-estado e ser um estado disfuncional, que é o que a gente é hoje. E o que a gente tem que fazer nesse meio? Desmontar eles nos territórios e desmontar eles nas instituições. O Rodrigo Bacelar, ele é pouco perto das outras relações que existem. Vamos falar do governo Lula. Há uma ONG ligada à dama do tráfico, que fazia lobby dentro do governo federal. E essa ONG, inclusive, publicou um filme na Netflix, que chama O Grito. O filme contou com a presença de ministros do Supremo. Ministros do Supremo participaram do filme, assim como cantores, como Oruan e etc. Figuras que são, vamos dizer, institucionalmente poderosíssimas. A partir do momento que você tem uma coisa dessa acontecendo, significa que o crime organizado já está mandando em você. Pra mim, tem que ser todo mundo preso. E não é que as pessoas não sabem. Quando você participa de um filme com Marcola,
O filme com o Oruan, com o Marcinho VP, você sabe com quem você está fazendo o filme. Então, assim, o ministro do STF não tinha ideia do que ele está fazendo? Eles tinham ideia, eles sabem o que eles estão fazendo. Todo mundo sabe que o crime organizado avançou nesse nível. E todo mundo sabe agora que para recuperar não vai ser bonito. Não vai ser bonito o que eu vou precisar fazer quando ganhar. Sabe quem tá doido para arrumar isso aí? Chama-se Donald Trump. Tá conversando daqui a pouco com o Lula sobre isso também. Para chegar e falar, vamos resolver isso? Vamos resolver? É uma ideia também, pode ser uma colocação. A gente perguntou sobre isso também, né? Você acha que vai ser uma jogada de marketing do Lula, que tem a chance dele causar alguma situação ali para ele utilizar isso na campanha eleitoral, tendo em vista que a rejeição dele tá aumentando e, querendo ou não, o governo tá cada vez mais mal avaliado? E quando foi esse confronto com o Eduardo Bolsonaro, ele cresceu bastante em relação à opinião popular? Pra ele faz todo sentido. Pra mim, ele vai pros Estados Unidos entregar uma coisa muito boa pro Trump, que é uma causa, e o Trump entregar uma coisa muito boa pro Lula, que é uma causa. Eles não precisam chegar a ponto nenhum. Se eles conseguirem uma boa demanda, eles têm uma boa causa pra cada um dos seus eleitorados. O Trump tá passando por um período, gente, entendam, de muita queda na popularidade dele. A guerra, o conflito no Irã pro Trump foi um desastre. A questão das tarifas geraram pressão inflacionária no eleitor de classe média do Trump. Ele tá com graves problemas. E o Trump não costuma passar um dia sem arrumar uma confusão. Exato. Será que hoje vai passar? Agora é uma confusão que ele gosta, né? Se ele quiser mostrar pro eleitor latino dele que ele tá resolvendo, que esse é o sonho do Marco Rubio, que é mostrar que ele vai resolver o problema do socialismo nas Américas, ele joga uma historinha ali pra contar pra turma dele. Então, eu acho que esses dois vão arrumar boas historinhas pros seus respectivos públicos, porque ambos estão precisando. E nesse momento eu vou falar uma coisa pra você, Jess, que é mais louca. O Trump precisa mais que o Lula. O momento político do Trump é muito ruim. Quem diria, hein, Henrique? O Lula vai lá ajudar o Trump, hein? Eu acho que não vai ajudar, não. Eu não sei se o Trump tem muito como sair da situação que tá, porque a lambança lá nos Estados Unidos é muito grande do que ele vem fazendo. É bem ruim mesmo, a posição dele tá bem ruim. Renan, aproveitar que você foi a Pernambuco há uns meses atrás e visitou a casa em que o presidente Lula nasceu, né? Você jogou sal grosso na casa dele, colocou ele como um inimigo do Brasil. Você enxerga, de fato, o Lula ou seus adversários políticos como inimigos? Você acha que isso é um bom termo para se utilizar? Eu posso falar que eles são... vamos dizer, adversários enfáticos, mas acho que inimigo cabe, é um sinônimo de outros termos similares. O Lula é um adversário e um inimigo de um Brasil que dá certo. Minha geração, cara, eu não sei quando você tem. Tô com 26. 26. Você também tá sofrendo isso, espero que não sofra tanto mais. Minha geração, quando eu fiz 18 anos, o Lula virou presidente. Eu fiz 18 anos em 2002. Minha geração foi marcada pelos voos de galinha, pelo aumento da criminalidade, pela naturalização de que o país está dividido em dois. O Lula acabou com o meu futuro. Eu tenho 42 anos, sou um cara, do ponto de vista de trabalho, sou um cara de sucesso, fundei partido político, tenho a segunda maior revista do Brasil, trabalho com ONG, dedico todo o meu trabalho pro MBL. Dito isso, pessoas do meu universo não conseguem comprar uma casa hoje. Minha geração fracassou. A geração que tem 30, 40, 45 anos deu errado. Tá tendo que fazer Uber tendo diploma. E foi o Lula que não fez as reformas para tornar o Brasil um país sério, enquanto ficou comprando o voto dos mais pobres no Nordeste. Esse cara é meu inimigo, sim. Esse cara destruiu a minha geração. Eu tenho que vingar minha geração contra o Lula. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando eu joguei sal, eu fiz o que os romanos fizeram. Quando os romanos destruíram Cartago, havia uma campanha em Roma que se chamava Cartago delenda est. Destruam Cartago. E aí os romanos destruíram Cartago e tacaram o sal em cima e falaram, não vai mais nascer mais nada aqui. Joguei e jogarei novamente. Não pode nascer outro líder populista que divide o próprio país, fica servindo como uma espécie de cafetão da miséria e achando que vai ficar tudo bem. Não vai, cara. Ele acabou com a minha geração e eu vou acabar com a carreira dele. E se você fosse na casa do Milei, lá na Argentina, aí você não ia jogar sal? Você ia jogar sal num churrasco argentino com o Milei. É isso que eu vou fazer, que eu sei fazer tão bem quanto os argentinos. Jogar um salzinho ali, ó. Muito bem. Olha só, eu quero também saber a sua opinião. Você trabalhou com seu pai, né? Você tá falando de sobrenome, mas você trabalhou com seu pai numa empresa, né? Não, eu fui sócio de outras pessoas na minha própria empresa. Mas, obviamente, que eu já ajudei meu pai quando precisava. Muito bem, mas eu queria saber sobre a escala 6x1. Você trabalhava de segunda a sábado, de segunda a sexta. No caso de uma empresa, como é que seus funcionários vão trabalhar? Sua opinião sobre a escala 6x1, que é muito importante, que é o grande debate brasileiro. Só terça e quarta, igual algumas pessoas em Brasília? Algumas pessoas em Brasília. Eu vou trazer uma notícia muito ruim sobre políticos em Brasília. Eu poderia fazer um meme aqui falando que os políticos não trabalham nada, que eles são vagabundos. O maior problema dos políticos é que eles trabalham muito. Os políticos têm uma escala 7. Não, peraí. Não, você não disse isso. Não. Você quer braba, quer polêmica no teu programa? A maior parte dos políticos trabalham todos os dias da semana, roubando, corrompendo, trabalhando contra o Brasil. E é por isso que eles são muito efetivos e o Brasil não dá certo. Se você acha que o político não trabalha, você está subestimando o teu inimigo. O político trabalha muito. O político do Centrão, fim de semana, tá lá com... Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei no início. Enrolou e não respondeu. Subiu no muro. Não, agora não. Enrolou sim. Mas não vai responder agora não. Vai responder depois do intervalo. Tá bom. Mas que deu enrolada, deu. Não dei, não. E depois do intervalo, na rádio e na TV, Renan Santos continua conosco. Eu penso, Ana, que ao longo desse mês, nós vamos ter posições mais precisas acerca, primeiro, do tamanho dessa redução, que na minha avaliação deve se dar aí de 44 para 40 horas. Mas o formato, teremos um teto
transição, vamos debater com o governo, debater com esses setores que empregam, porque nós temos setores da economia que trabalham de forma diferente. Nós não temos todos os setores trabalhando de uma forma só. Nós temos setores que já fazem, por exemplo, a escala de 5x2 de 40 horas. Nós temos setores que trabalham, por exemplo, na carga horária de 36 horas, mas tem que trabalhar os 6 dias por semana. Então, a comissão especial vai poder, de certa forma, fazer toda uma filtragem daquilo que nós temos que levar em consideração na hora de decidir sobre o texto constitucional. Muito bem, Hugo Mota pegou o 6x1 para ele, o Henrique. E agora de volta aqui no nosso sofá, o presidenciável Renan Santos, que vai finalmente responder sobre a escala 6x1. Ele não falou das autoridades lá que a Jess tinha pedido para ele comentar. Ensaboado. Nós queremos nomes, nós queremos polêmica. Já comecei falando de ministros do Supremo. Vamos falar, se não me engano. Deixa eu dizer. Vamos lá. Não, olha só. É o seguinte, até o nosso especialista em Fórmula 1 disse que você, em automobilismo, aliás, e ele tá ali você esperando. É ensaboado. Escala 6x1 é o tema. E eu queria também ver o Henrique falar também sobre isso, porque parece que agora todo mundo é pai da criança, né? Todo mundo vai querer ser o pai da criança. Menos o Renan Santos, ou inclusive o Renan Santos. Você seria o pai do fim da escala 6x1? É uma proposta que você acha que é válida pro Brasil? Essa proposta é picaretagem. Então, isso aqui é a coisa menos ensaboada pra falar. Né? Picaretagem. Estou olhando câmera 3 para você que está assistindo, você que é trabalhador, que está na rua, estão te enganando. Primeiro, nunca confie numa proposta que venha da Erika Hilton. 2, nunca confie que o Hugo Mota, que nunca trabalhou e não sabe o que é mercado de trabalho real, que vive com uma família que explora um povo pobre e humilde na Paraíba, em regiões que dependem de dinheiro que vem do governo federal, ou seja, ele não entende nada sobre o mercado de trabalho. Mas é difícil imaginar que Erika Hilton e Hugo Mota combinam. É o Brasil que a gente vive, é o Alcolumbre, respondendo a sua pergunta, Jess, é o Alcolumbre no Senado pelo Amapá, um lugar que vive de dinheiro do governo federal. E é o cara de Patos na Paraíba, filho de um oligarca de Patos na Paraíba, definindo o modo como nós, no resto do Brasil, vamos trabalhar. É como botar eu pra ser técnico da seleção, não tenho nada de futebol, não sei jogar bola. Eu não vou me intrometer na escalação da seleção. Convocaria o Neymar? Jamais, né? Eu convocaria o Neymar para um depoimento sobre os amigos deles envolvidos com o PCC e com o Comando Vermelho. Que o Neymar é o cara que escolhe os piores amigos no Brasil. Ele não pode ver um amigo faccionado que fala, vem pra uma festa na minha casa. O cara me chamando de saboado, eu arrumo todas as brigas aqui. Boa! O Renan, ele escreveu aquele livro, Como Fazer Inimigos e Irritar Pessoas. Exato. Mas... Porque, até aproveitando... Se o Brasil tivesse muito bem, eu tava fazendo amigo com todo mundo. Mas aqui, a gente não veio aqui pra tomar cafezinho. A gente veio aqui pra polemizar. E eu tô te entregando aí à toa. Polêmica por polêmica. Aqui, é o sofá da discórdia democrática. Renan, aproveitando que você cita essa questão dos amigos do Neymar, existem figuras aí que teriam um certo envolvimento com o MBL que já foram citadas naquelas investigações ligadas ao grupo Refit. Como é que você explica isso, dado que o MBL se vende como assim, movimento anticorrupção e tudo mais? Como é que você explicaria essa ligação feita aí por vários veículos de comunicação entre figuras do MBL e o grupo Refit, que tem um déficit aí, um saldo devedor bilionário em impostos? Não tem nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Seria como eu falar, assim, você está falando do Beraldo. Seria como eu falar que a PAN tem a ver com isso só porque o Beraldo trabalha aqui na PAN. Não tem nenhuma relação isso. Isso é uma coisa absurda. O Beraldo é uma pessoa honesta, que trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, como ele trabalha para muitas empresas nos Estados Unidos, ele é um consultor de empresa. E aí seria eu falar que o Beraldo tem envolvimento com isso, seria falar que uma pessoa que trabalhava na Petrobras, quando teve o Petrolão, ela foi o responsável pelo escândalo todo. Eu acho que não. E é muito mais bizarro falar que a gente tem uma relação com isso, porque uma pessoa prestava consultoria para uma empresa. O Beraldo foi uma pessoa muito decente, que se afastar de tudo enquanto estava vendo a investigação. Isso meio que já passou, e eu acho que ele tem o direito de participar do debate público. Agora, o que o MBL tem a ver com isso? Nada. Tanto que eu posso falar sobre esse tema, como posso falar sobre qualquer outro tema. Eu acho isso apenas, vamos dizer, como os nossos adversários não têm nada pra falar da gente, os nossos adversários estão envolvidos no escândalo do Banco Master, outros estavam envolvidos no Petrolão, outros no Mensalão, aí o que resta pra mim é ficar olhando eles tentarem achar esse tipo de coisa. Mas eu não tenho problema de falar, porque não tem nada a ver com nada. Mas uma outra coisa que eles usam contra vocês também, falam bastante, é Tour de Blonde, e também o áudio vazado ali do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Eu já vi vocês falando sobre isso algumas vezes. Particularmente não acho que é a melhor das críticas. Eu não sei se... Sacanagem vazar áudio também, né? O Gilmar fala bastante sobre isso quando interessa a ele. Aí quando não interessa, ele usa documentos vazados. Ou contrata ela de advogado. Mas, indo além disso, tem uma situação aí que se chama pele da misoginia. Eu tenho falado bastante dele, porque eu acho que ele é um total absurdo, porque ele diz que vai proteger, vai complicar, não tem um objeto direto, vai ser mais uma coisa que vai ser utilizada contra a liberdade de expressão no Brasil. Mas tendo em vista esse histórico, eu queria que você me falasse. Qual que é a visão do Renan, pré-candidato à presidência, sobre esse projeto que o Hugo Mota já deu uma relatora aí, Tabata do Amaral do PSB de São Paulo, é sério, que vai ser aprovada. Disso. Ela é a relatora. E eles prometeram aprovar em junho, olha que bacana. Com muito apoio
dos direitistas do PL, né? Dos defensores da liberdade de expressão do PL, partido do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez campanha aberta, não só ele. Todo mundo no Senado votou. Turma do Partido Novo votou, porque tem medo de perder voto. Que aí é aquela coisa, todo mundo fala, todo mundo é bravo. Todo mundo tá falando mal, vamos. Mas depois que votou, depois, aí é gostoso, né? Todo mundo é bravo? Como é que é? Todo mundo é bravo? Acertei um banco, aí eu vou, agora eu sou contra roubo de banco. Pelo amor de Deus, os caras participaram daquela covardia. O que você disse do Henrique? Você estava falando do Henrique, todo mundo é bravo, mas... Todo mundo é bravo? Todo mundo é bravo, todo mundo é um leão, mas na hora de lutar é um gatinho. Assim que você tá falando do Henrique. Achando o Henrique tão quietinho hoje. Ele tá tão quietinho hoje, ele tá comigozinho. Mas vamos lá, vamos do Tudo é Blonde, Tudo é Blonde. O áudio lá do Arthur é um áudio ruim que ele mandou, mas num grupo privado dele. Era isso, é um áudio de um cara. E se a gente abrir, se eu fizer um campeonato, todo mundo que tá aí nos bastidores, todo mundo tá em casa assistindo. Abre o teu celular, homem, mostra pra tua mulher, mulher abre o teu celular, mostra pro teu marido. Teremos, assim, brigas intermináveis. E assim, é isso, foi uma invasão numa privacidade dele. Ele foi irresponsável, porque ele ferrou o grupo dele fazendo isso, Arthur. Agora o que ele falou de mim, Tudo é Blonde, o que ele tava querendo dizer, que eu já saí com mulheres bonitas de outros países. Meu velho, não sou muito bonito, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Jovem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O homem que não gosta disso aí, o homem hétero, aí tem o nosso programa, tem uma sequência aqui de várias coisas que acontecem. É um senta-levanta, você já viu como é que é o sofá. Eu quero te perguntar o seguinte, você quer continuar conosco? Você tem coragem de continuar mais? Aí a gente vai seguir aqui. Vamos começar. Lançou o desafio, você tem coragem de continuar mais? Ou você tá com medo, igual o Henrique fica quando vem visita, ele não ataca. Não, o Henrique, ele é um leão quando é só os dois e com todo mundo. Então tá bom, então já vou te falar o seguinte, nós vamos falar sobre terras raras. E é um negócio que a Jazz gosta muito de falar. E, puxa vida, fala-se muito, mas todo mundo está de olho, só que é muito complicado minerar terras raras. Esses minerais críticos. Demora 15 anos para desenvolver uma tecnologia. Então não é só falar, é tudo nosso. A gente precisa de tecnologia que vem de fora. Então não é assim, vamos defender, ninguém entra. Precisa vir empresas competentes para fazer isso. E demora, o lucro demora a acontecer. Como é que você vê essa situação e o que você acha disso? Sem discordar da Jazz ou principalmente discordando dela? Óbvio que nós teremos que utilizar não só para extração dos minerais, do disprósio, vou dar um exemplo, disprósio, terrível disprósio das terras, não só para extração você vai precisar de parceria internacional. Nós não podemos ficar só em montar um composto com os minerais das terras raras e mandar para fora, para os Estados Unidos fazer a sua cadeia de indústria bélica, de semicondutor. Todo o valor agregado na cadeia não está na extração, está nos produtos que você faz com isso. E esses produtos, eles vão definir o mundo que vem aí. Por isso que as terras raras são um tema central no mundo. A China consegue verticalizar tudo. Por quê? Porque ela tem terra rara, tem as maiores reservas do mundo, e ela consegue fazer todo o processo industrial. O Brasil vai ficar o quê? Só vai ficar mandando mineral para os Estados Unidos? Que é isso que o Trump quer. E o tema é tão sensível que... Mas não adianta, a gente não sabe o que fazer. A gente tem que mandar, porque a gente não tem a empresa para trabalhar. Poder. Os Estados Unidos, sem isso, ele não vai conseguir ter uma indústria bélica capaz de competir com a China nos próximos 20, 30 anos. Ele não vai conseguir entrar na parte de semicondutor com a força que ele precisa. Ele não vai ter material para fazer bateria, para carro elétrico, para drone, para tudo isso. Então ele vai precisar sentar com a gente. O Brasil tem uma situação de poder aqui. Aí ele tem que sentar, fazer uma reforma de competitividade para valer a pena montar empresa no Brasil e falar, vamos explorar junto, mas vamos fazer transferência de tecnologia para empresas brasileiras. E eu não quero só mandar fazer o ímã aqui e mandar para lá, não. Eu quero fazer a bateria do motor elétrico. Eu quero fazer os componentes militares aqui. Mas sabe quanto tempo demora? De 15 a 20 anos. Mas presidente que quer tornar o Brasil sério tem que pensar em 20, 30 anos. 15 a 20 anos para fazer isso. Mas é isso, Mas você imagina o quê? Que a gente vai ficar multibilionário como nação, multitrilionário de uma hora para outra com terras raras? Não. O que a gente pode fazer é ter outro voo de galinha só vendendo as terras raras, pegando royalty. Que é o que, vamos colocar aqui, que é o que o Flávio propôs fazer quando ele foi no CPEC, um evento pró-Trump nos Estados Unidos, e o que o Lula tá tarado para fazer com a China. O Lula disse que quem vendeu foi o Caiado, vendeu para uma empresa americana que é sócia do governo americano. Quem vendeu foi uma empresa de Goiás, não foi o Caiado, não. Que autorizou, que canetou ali, Jazz. Canetou. Agora, não, gente, canetou o quê? Essa empresa não é dele? A empresa é uma empresa privada. Evento lá, toda a questão toda é que esse é um tema de, vamos dizer, de interesse e segurança nacional. Você dispor sobre esses minerais e fazer um uso inteligente deles significa se colocar numa briga com o mundo na mais alta tecnologia, e eu tô falando de tecnologia bélica. Então isso é tema de interesse nacional. Agora, que o presidente da República tem que... E seguimos, né, com o nosso sofá da discórdia democrática, agora recebendo também um outro integrante, revezando. Olha, o pessoal tá revezando aqui, é uma loucura. Chegou o príncipe infante das Gerais para discutir com você. Não falamos de CPI de Banco Master. O Renan fala que vai governar ali de uma forma muito enfática, mas eu quero ver um governo Renan Santos encontrar formas para dobrar o Congresso e fazer uma CPMI do Banco Master, hein, Matheus?
Eu acredito que o Renan não conseguiria, não. Porque para fazer uma CPMI do Banco Master, teria que mudar Brasília inteira. Né? A gente vê lá que, infelizmente, Brasília virou direita, esquerda e centro. Parece que não querem e a gente ainda vai além. A gente vai para outras esferas de poder. Mas pôr mais pimenta na pergunta. Você vê que está falando muito que o PL da dosimetria veio de um acordo para enterrar a CPI do Banco Master. Você acha que isso é real? E você vê alguma chance dessa CPI ainda nesse ano rolar? Vamos lá, as duas perguntas. Vou começar pela sua bem rápida. Sim, rolou o acordo. Inclusive, os senadores que votaram a reunião do Congresso, que passou a dosimetria, quando eles assinaram para ver a reunião do Congresso, eles sabiam que não haveria ali na pauta a CPMI do Banco Master, que teria que ser colocado em pauta. O Alcolumbre não colocou. Todo mundo tinha ciência disso e ninguém reclamou. Quem entrou na justiça para derrubar isso foi o deputado Kim Kataguiri e um deputado que é o Carlos Jordi, que eu vou dar mérito para ele também, um nosso e um do PL. E entrou, tá na mão agora do André Mendonça. Cadê os demais gritando, berrando? Foi feito um acordão. 503 deputados, né? 503 deputados, mais os 81 senadores. Desse total, 2 se mostraram indignados. 2 unidades de parlamentar. É muito pouco. E nós cumprimos o nosso papel. Todo mundo sabe que tem um acordão desenhado para salvar todo mundo no caso do Banco Master, porque envolve todo mundo, como você citou. Supremo envolve direita, envolve esquerda, envolve centrão, envolve de cima para baixo. Só que tem que envolver a população. Na minha época, quando eu ia para a rua, e a gente levava toda aquela população para defender a Lava Jato, eles se dobravam à opinião pública. Hoje as pessoas não vão. E tem um motivo. O motivo é as pessoas deixarem de ir na rua porque elas, em vez de ir na rua defender que tem que ter lei e ordem no Brasil, que bandido tem que ir pra cadeia, que escândalo de corrupção tem que ser investigado, as pessoas saem na rua para idolatrar político. Renan, mas então, falar em ir na rua, por falar em gente na rua, né? Sua opinião sobre o perdão aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro. Me diga. Dosimetria. Peraí. O cara reclama que eu não respondo, e quando eu respondo, ele... É o sensacionalista. Espera. Para. Tô respondendo rápido pra ele não falar que eu fugi. Não, dosimetria. Agora, falar que o sujeito vai invadir prédio público, espaços essenciais da existência própria da República, e derrubar e quebrar coisa e falar não vai acontecer nada, então amanhã o Lula perde a eleição, e aí o MST invade lá e a gente vai bater palma. Como já invadiu, né? Exatamente. E a esquerda da época defendeu, não, é democracia. Eu acho que tem que punir todo mundo. Dá um tchau pra rádio agora, dá um tchau, pode dar um tchau. Já me expulsou. Tchau, rádio. Tchau, rádio. Muito magnífico. Não saiu não. Agora corre pra TV pra ouvir a próxima resposta. Continuamos na TV. São os protocolos. Deixa eu te falar, liturgia do cargo. Você quer ser presidente? Então você vai ter que ter atenção, isso vai subir a rampa, tem que ter alguém ali, aqui, ali, tudo. Posso que eu tomo magnésio? Toma o magnésio. Não, queria cutucar uma outra... Você estava falando? Uma outra polêmica aí que envolveu um pouco relação com drogas. Você se envolveu numa polêmica aí, que aí fala, só puxando, né? Queria saber sua posição sobre essa questão de uma possível legalização ou não, e também que você comentasse essa polêmica do uso de cogumelos. Já pra puxar o Trump aí que tá na história. O Trump acabou de soltar um decreto falando que a substância oriunda do cogumelo pode ser usada em tratamentos terapêuticos, ela já é. Tem um monte de estudo, o mundo inteiro já tá usando, e eu sou favorável, no governo nosso, tanto a psilocibina quanto o canabidiol tem que ter uso terapêutico. Eu já fiz uso do tal do cogumelo, que não é droga, não é ilegal, para melhorar desempenho de trabalho, para escrever artigo, que eu sou escritor, e trabalha super bem. Um monte de gente na Faria Lima usa, eu acho que tem que ser regulamentado. Igual um monte de gente usa o tal do Venvance para ganhar desempenho. Usa para prestar concurso público, todo mundo sabe, não vamos negar. Não é droga, não tem nada a ver com tráfico, é um negócio que existe no cocô da vaca, em todo lugar, e você pode ter desempenhos melhores, tem muitos estudos bons sobre isso, e uma pessoa que, por exemplo, tem depressão, tem que ter tratamento para utilizar, não só os remédios que hoje acabam com a vida da pessoa vira um zumbi. Mas a discussão é maior com a questão da descriminalização. Que é bom para as articulações. A questão da criminalização. Legalização. Eu acho uma discussão interessante depois de destruir o crime organizado. Primeiro eu quero passar o rapa no crime organizado, depois de passar o rapa no crime organizado e subir as penas. Não, nós podemos discutir estado a estado. Que aí você pode falar, lá em Goiás talvez. Talvez na Paraíba podemos discutir. Jazz é contra, né? Essa Goiás dela. Mas você é a favor dessa autonomia para o Estado? Sou, mas com um piso muito alto. O que é o piso alto? Com penas muito duras para todos os tipos de crime. Aí a gente pode falar que você pode deliberar, como fazem nos Estados Unidos, penas diferentes, ou crimes diferentes, ou tipos penais diferentes, estado a estado. Só que no Brasil, o que aconteceria? Se a gente permitisse hoje, igual nos Estados Unidos, lá na Bahia, em que não se faz nada pra enfrentar o crime, o Jerônimo, governador, ia ter a lei mais branda do mundo. O bandido ia receber prêmio no meio da rua, igual é no Ceará. Bandido é tratado super bem. A punição tinha que ser alta e igual. Igual. Aí, você quer um tipo penal novo num estado, ou não no outro, aí se discute estadualmente. Só que a gente tem que ter um sarrafo muito alto de pena alta. E mandato de ministro supremo, contra ou a favor? Acho que tem que ter um período menor, um mandato, né, não específico. Mas o quê? 10 anos? 10 anos pode ser, eu não vejo problema nenhum. Pode ser 10, como pode ser 15. A questão é o que ele vai fazer lá.
O ministro Supremo, ele tem que ter decisões monocráticas como hoje ele tem? Não. O ministro Supremo pode ter parentes com escritórios fazendo negócio com ele? Não. Ele pode sentar em cima do processo por quanto tempo ele quiser? Não. O resultado da nossa pesquisa saiu agora. Eu sei, vou te dizer. A relação entre Lula e Trump no encontro de hoje é uma parceria estratégica? 29% dizem que sim. É um desastre diplomático? 71% acham que sim. É um desastre diplomático. E com isso, eu acho que é um jogo de cartas. Agradecendo enormemente o Renan. Muito obrigado. Parabéns pela coragem. Volte sempre. Muito obrigado, Ana, Eric também. Jazz, Matheus, Henrique, a sua enorme audiência. Muito obrigado. E amanhã a gente está de volta.